Ora, hoje temos o engenheiro José Manuel Oliveira, que nos vai falar sobre criar contextos de aprendizagem significativos, aprendizagem baseada em problemas, projetos, PBL. Este tema insere-se na área que caracteriza o modelo de ensino da ESTECA, a área onde o colega trabalha, investiga, onde, portanto, coloca em prática o modelo nas suas unidades curriculares e nas suas publicações. Acrescento que foi um dos colegas que em 1998 fez parte do grupo de trabalho que foi ao BORG, ver o que é que se lá fazia relativamente a este modelo. E depois também fazendo parte do grupo de trabalho que tentou adaptar o modelo da BORG a este. E eu penso que, resumidamente, é isso que eu tinha a dizer em relação ao Zé Manuel. Obrigada pelo convite. Obrigado. E obrigado pelo convite. Eu disseram que eu tinha cerca de 1 hora para falar. Enganei. Não é? Portanto, eu preparei uma apresentação que espero que dê para perceberem o contexto que eu quero falar convosco. Eu vou começar pelo conceito do Project Problem-Based Learning e vou deixar desde já muito claro que o que aqui vai aparecer tem muito a ver com a minha perspectiva pessoal. Haverá autores que não concordam comigo em algumas coisas, autores que divergirão de mim de outras. Isto é a minha perspectiva pessoal, que ao final de, neste momento, já 14 anos de implementação no terreno, com a prática que tenho, com os conhecimentos e os contactos que fui vendo de outras realidades pelo mundo fui construindo. E, portanto, gostaria de deixar isso claro. E vou depois apresentar-vos dois exemplos de implementação. O caso da ESTECA, propriamente dito, que eu sou originário e onde trabalho, e, portanto, é aqui da Universidade, seria top por não falar um bocadinho sobre ele, e a sua implementação, como está organizado. E depois, aqui há uns 4 anos atrás, eu fui convidado, assim, de uma forma até um pouco estranha, porque caiu do céu aos trambolhões, eu recebi um telefonema do Sr. Diretor da Escola Secundária Augusto Gomes, em Matosinhos, a perguntar-me se eu estaria disposto a ir lá falar com ele sobre a hipótese de tentar introduzir elementos de aprendizagem baseada em projetos no 3º ciclo de ensino básico. E eu fui, e com algumas reticências e muitos medos aceitei o desafio, e desenvolveu-se um projeto que se chama Como na Vida, que eu acompanhei durante 3 anos, 7, 8 e 9, mais um ano como monitor, e neste momento está no terreno sozinho, e portanto aproveito também para dividir um bocadinho convosco essa experiência, que me parece que, apesar de não ser o ensino superior, e eu sei que o Mateus tem a ver com o ensino superior, mas presumo que também poderá ser interessante olhar para as coisas um bocadinho da perspectiva do pré-universitário, que neste caso básico, mas pronto. Eu vou então começar para tentar sistematizar um bocadinho as coisas. Não vou tentar ensinar no padrão nosso obrigário. O modelo de ensino tradicional, mais comum, eu pus ali mais comum porque em várias apresentações já me disseram que tradicional é uma palavra muito carregada que eu devia evitar, portanto eu evitei a palavra. O ensino mais comum, todos vocês sabem que começa sempre com uma fase de exposição, a proverbial aula teórica, não é? Lecture em inglês, não é? Tipicamente 50 minutos, todos vocês conhecem o modelo, sabem o que acontecem, sabem as perversidades que têm ou deixam de ter. Há a investigação dos anos 70, portanto nem sequer é recente, propriamente, que demonstra que essas aulas teóricas de 5 minutos, para a grande maioria dos alunos, é pouco eficaz. Há uns estudos nos Estados Unidos, que eles têm dinheiro para fazer estas coisas com milhares de alunos, em que se puseram à porta de aulas teóricas e apanhavam os alunos e pediam-os para eles listarem, só listar, não tinham que explicar nada, não tinham sequer de escrever conteúdo, só listarem os assuntos que tinham sido debatidos durante aquela aula. E se quiserem tentar adivinhar qual foi a porcentagem de alunos que acertou nos assuntos, eu posso deixar aos palpites, se os quiserem, alguém quer tentar. 10%. Ouviram falar, não eram capazes de explicar o que não quer dizer que uma aula teórica não possa ser muito útil. É muito útil para uma franja relativamente reduzida de alunos, que são aqueles alunos que já são autoaprendentes, automotivados, que são muito bons alunos, que são, portanto, estudam sozinhos praticamente e que vão às aulas. Aquelas aulas são ótimas porque desistematizam o conhecimento e lhes permitem tirar dúvidas. Coisas ficaram menos claras. Mas para a grande massa dos alunos, isto não é verdade. E, portanto, enfim, o que tem é o que temos, é um modelo que nós temos implementado na maior parte dos sítios.
Na maior parte dos cursos existe depois uma segunda fase, as proverbiais aulas teórico-práticas, que são aulas de aplicação. Há um conjunto de exercícios, geralmente circunscritos à matéria que está a ser dada, contidos, pouco transversais, que são exercícios para sistematicamente consolidar os conhecimentos que supostamente foram adquiridos na outra aula, mas que se calhar não foram, e depois o professor das teórico-práticas tem que repetir. Todos nós conhecemos a realidade. Nos cursos de engenharia ou tecnológicos é muito frequente haver aulas práticas de demonstração, eu chamo-lhes assim. Porquê é que eu chamei de demonstração? Porque na maioria dos casos são espaços de tempo em que os alunos seguem um guião para fazer uma experiência que demonstra os conhecimentos que supostamente foram adquiridos na aula teórica, trabalhados um bocadinho na aula teórico-prática e depois vão tentar ver na prática como é que aquilo se aplica. Trabalho laboratorial é usualmente usado para aqui. Nos sítios onde estas coisas até funcionam bem, onde as pessoas se articulam, onde há, enfim, um trabalho de colaboração entre os professores, é frequente haver aqui uma ligação entre estas duas vertentes, não é? Com aquela óbvia, não é? Mas está ali apicotado, não é por acaso, porque todos nós sabemos que há muitas situações concretas, é uma perversidade do sistema, onde os alunos são confrontados com o facto de terem de discutirem uma coisa nas aulas teóricas, discutirem uma coisa diferente nas aulas teórico-práticas e uma ainda ligeiramente diferente nas aulas práticas. Ou pelo menos, ou fazerem coisas como aconteceu a mim como aluno, eu fui aluno aqui de Engenharia Eletrónica e Telecomunicações entre 1987 e 1992, portanto já há uns quantos anos, mas como aconteceu algumas vezes, a mim, ou enquanto aluno, ter esta noção de que eu não tinha bem uma disciplina, tinha duas, não é? Porque havia ali um desfazamento, não é? E isso acontece em muitos contextos. Mas é a realidade que temos e que tem mais de 50, 60 anos instalada no terreno, com modificações. E depois nós repetimos isto nos cursos, 20, 30, 40 vezes, dependendo do tamanho do curso. No meu curso foram 40 vezes. Tipicamente no curso de Engenharia, no meu caso, por exemplo, o típico é ver um projeto final de curso de 5º ano, onde se espera que nós apliquemos e integremos os conhecimentos adquiridos naquelas 40 unidades curriculares que foram relacionadas de forma estanque, não transversal. E, portanto, há ali uma esperança, que eu pus entre aspas, de articulação implícita neste modelo. Eu não vou dizer, por exemplo, que eu não gostei de ter feito o meu projeto inteiro, gostei muito, foi muito interessante, e aprendi imenso. Efetivamente consegui aplicar e integrar coisas que tinha aprendido ao longo do curso, mas também vos digo que quando cheguei ao final do projeto, andei para trás e disse que eu queria ter feito isto umas 5 ou 6 vezes ao longo do tempo. Porque havia todo um conjunto de coisas que eu, sei lá, lembro perfeitamente, por exemplo, de estar a trabalhar no projeto e de me lembrar de precisar, a dada altura, de utilizar uma matriz esparsa para fazer processamento digital adicional, coisa que eu tinha dado em álgebra linear e geometria analítica 2, no primeiro ano do curso, e que na altura em que eu dei aquilo, pensei, mas para que é que eu estou a aprender isto? Depois no 5º ano, de repente, não é, surgiu aquilo, assim, para lá, eu ouvi falar disto há alguns, não é? E há aqui buscar a sebenta, porque na altura havia sebentas, não é? Da álgebra linear e geometria analítica 2. E, portanto, foi interessante, foi uma experiência interessante, mas foi a única que eu tive no curso. E acho que poderia ser repetido. O que é que o Project Problem-Based Learning? Ainda não vou... Há autores que gostam muito. Há uma autora, uma senhora chamada Maggie Sabin-Baden, ela é britânica, tem vários livros publicados sobre Problem-Based Learning, é considerada uma autoridade mundial sobre o assunto, e ela tem vários livros que ela dedica a classificar os vários tipos de Problem-Based Learning. Desde aquilo que ela chama mais puro, ou aplicado, ou articulado, há diferenças com o Project-Based Learning. Eu não gosto de fundamentalismos em sítio nenhum e acho que os fundamentalismos às vezes aí para a classificação corroem aquilo que se pretende fazer. Para mim eu tenho uma interpretação mais lata do que é Problem e Project-Based Learning. Para mim um projeto é um problema que vai ter um protótipo no final, basicamente, e portanto eu encaro um projeto como um problema e vou manter essa designação. O que é que nós propomos diferente? O que se propõe diferente é que se comece pelo projeto, em vez de começar pela exposição. E este projeto, claro, tem que ter umas características não é bem especiais, mas tem que ser pensado. Tem que ser pensado no sentido em que tem que ter ligações ao mundo real, tem que ser uma coisa concreta com a qual os alunos se relacionem minimamente. Por exemplo,
eu sou responsável por um conjunto de dados curriculares que são assim, a introdução à eletrónica dos meus alunos do curso de Engenharia Eletrotécnica em ENC. Eles nunca trabalharam com eletrónica na vida, mas a primeira vez, por exemplo, o projeto que eu seria perfeitamente capaz de gerar era uma coisa do género, logo no início do semestre. Meus caros, eu quero que vocês, ao longo deste semestre, desenvolvam uma torradeira que, em vez de ficar X tempo a torrar o pão e depois saltar, que é o que acontece com a maior parte das torradeiras, identifica se a torrada está feita pela cor do pão. E desliga-se. Por aí. E a questão é, eles não sabem nada de eletrónica. Certo? Portanto, como é que eles vão fazer isto? Mas eles já viram uma torradeira. Portanto, há ligações, há coisas que eles já sabem sobre torradeiras. E também percebem rapidamente, para detectar a cor do pão, vão ter que arranjar um sensor de cor de alguma forma, não é? Para tentar ver o que é que ali acontece. Portanto, o que é que isto desperta? Isto desperta imediatamente aquela pergunta. O que é que eu já sei sobre isto? Não é? E, associado a esta pergunta, o que é que eu preciso de aprender? Porque imediatamente a seguir ele vai saber. Então, mas que tipo de sensores de temperatura é que existem? De temperatura e de cor é que existem? Então, eu sei que vou ter que usar materiais para construir a torradeira que não derretam com o calor. A que temperatura é que está o pão? Não é? Que tipo de materiais é que eu posso usar que não derretam a essa temperatura? Tudo isto são conhecimentos que entram ali num ciclo articulado de definição de necessidades de aprendizagem, o que eu já sei sobre isto é a definição de necessidade de aprendizagem, por uma pesquisa autónoma de conhecimento, autónoma por parte dos alunos, mas que pode ser apoiada por nós, enquanto orientadores, enquanto instituição. E, portanto, cria-se ali uma dialética de aprendizagem que eu, agora, em linguagem menos coloquial, chamaria uma dialética de integração de conhecimento já existente e a aquisição de novo conhecimento que depois é reintegrado e que gera, enfim, um ciclo de aprendizagem. Claro que para fazerem isto, nós estamos numa escola, os nossos alunos não são largados dentro de um poço, assim, sem apoio nenhum, e, portanto, a instituição disponibiliza um conjunto de recursos para os ajudar neste processo de aprendizagem. E por recursos, eu entendo tudo aquilo que a escola lhes possa fornecer. O primeiro recurso que ali está é que cada projeto tem um conjunto de orientadores que estão usualmente bastante disponíveis para ajudar os alunos. E bastante disponíveis, às vezes, fora de períodos de atendimento que nós não marcamos. Muitas vezes é a história, manda um e-mail ao professor, nós estamos aqui no laboratório e não sei o que não funciona. Não é? E se eu estiver disponível, eu vou lá na hora, porque é naquele momento que eles precisam que eu os ajude, não é dali a 3 ou 4 dias. Às vezes não posso. Estou a ser numa ligação Skype. Mostra-me pelo Skype às vezes o que é que está a acontecer e eu consigo ajudar. Se não for mesmo possível de todo, ok, no próximo bocadinho que eu tiver eu vou lá, mas isto implica uma responsabilidade grande da nossa parte, porque senão o processo empanca e os alunos desmotivam. E é exatamente o que nós não queremos, é que eles não desmotivem de entrar naquele ciclo constante de aquisição e integração de conhecimento. Por exemplo, no caso da ESTGA e no caso da Engenharia Eletrotécnica, que eu irei falar daqui um bocado melhor, a escola está aberta 365 dias por ano, 24 horas por dia, e os laboratórios estão abertos para os alunos poderem utilizar como quiserem. Isto porque as dinâmicas de grupo e as dinâmicas de trabalho dos alunos não são todas iguais, isto porque nós temos muitos trabalhadores estudantes e, portanto, para quem fazer projetos seria extremamente complicado se nós tivéssemos as coisas muito fechadas. Embora, claro, haja equipamentos, por exemplo, uma CNC vertical, para aqueles que fossem uma fresadora, uma máquina de desbaste mecânico complicado, de controle numérico, que só podem utilizar quando o técnico está disponível. Mas isto é também uma dimensão de uma coisa que nós queremos que eles aprendam, que é planear o seu trabalho. Portanto, se eles sabem que têm que utilizar o CNC, têm que planear o trabalho para marcar uma hora com o técnico que trata da máquina, poder estar lá com eles e trabalhar. E claro, as atividades letivas, porque na ESTGA, pelo menos na ESTGA, apesar de tudo, continua a haver aulas. As aulas têm uma índole um bocadinho diferente daquilo que é o usual, na maior parte dos sítios, mas continua a haver aulas, disciplinas e atividades curriculares. E claro que comecei a estudar esta coisa, eu em geral chamo, há um termo em inglês chamado facilitation, eu não consigo encontrar uma tradução aceitável para a coisa em português, portanto, fiz com os brasileiros, que pegam uma palavra, perdoem-me, está aqui alguns brasileiros, mas é frequente, não é? Eu lembro perfeitamente de quando estudante passar não sei quanto tempo a tentar descobrir o que eu quero, o chaveamento de um flip-flop,
até descobrir que era uma mudança de estado. Porque em inglês, comutar diz to key, como aqui é uma chave, passou a ser o chaveamento, não é? E aqui eu fiz um bocadinho a mesma coisa, não é? Porque é naquele termo que eu não consigo encontrar uma palavra portuguesa muito já agora se descobrirem ajuda, e traduzir por facilitação, está entre aspas. Portanto, é tudo aquilo que nós podemos fazer para facilitar o processo de aprendizagem. E claro que há uma dimensão de aplicação, no nosso caso, nos projetos, nós temos projetos, porque em quase todos os nossos projetos nós estamos à espera que os alunos produzam mesmo um protótipo, uma coisa que funcione, que se possa ver a funcionar, que tem uma dimensão de aplicação concreta das coisas. Naturalmente, todas estas dimensões têm que estar intimamente interligadas entre si, não é? Completamente interligadas entre si, e eu e nós, na escola, lá, gostamos de dizer que isto é uma forma de fazer com que os nossos alunos aprendam fazendo coisas. E aquela mancha cinzenta que ali apareceu, assim meia nebulosa, tenta traduzir a minha ideia de que este ambiente, isto cria um ambiente de aprendizagem, onde há todo um conjunto de competências transversais que podem ser trabalhadas e apoiadas por nós no seu desenvolvimento. Porque os alunos trabalham em grupo. E os grupos têm problemas e conflitos, e quando eles surgem, nós podemos ajudar, enquanto orientadores, a resolver esses problemas e conflitos. Há estratégias que nós podemos discutir com eles. Definição de regras de grupo, inclusivamente, já agora, vou pôr o carro um bocadinho à frente dos bois, mas quando a coisa corre mesmo muito mal, que é muito raramente, felizmente, até deixamos que um grupo expulse um membro do seu grupo, não é? Quando a coisa chega àquele limiar em que não é mais possível. Claro que isso evita-se ao máximo, mas pode acontecer. Mas isto vai dizer que nós estamos disponíveis para os ajudar a desenvolver essas competências. A planear o trabalho ao longo do semestre, a usar estratégias de comunicação, eles são obrigados a fazer uma apresentação pública final, a escrever um relatório técnico, e os nossos alunos fazem isto 10 vezes ao longo de 3 anos. Portanto, têm oportunidades de repetidamente passar por este processo. E dizia eu, portanto, isto é um contexto de aprendizagem, onde, que eu posso chamar um contexto de aprendizagem significativo, onde nós estamos a debater matéria, sim, são conteúdos programáticos, coisas que nós queremos que os nossos alunos aprendam a fazer, mas num contexto onde eles também desenvolvem as outras competências. E isso, para nós, é a pedra de toque que é importante por aqui. É nós temos a oportunidade de desenvolver competências para além das meramente técnicas e podemos integrá-las de uma forma multidisciplinar e articulada. Claro que num ambiente destes não muda só o plano curricular, nem muda só a estrutura. Toda a gente tem novos papéis, funciona de maneira diferente. E eu vou começar pelo novo papel do aluno. Porque a primeira coisa que acontece é que um aluno tem que passar de espectador a ator. Não é? O aluno não pode ficar como vocês estão neste momento, não é? No contexto. Eu sou sincero, eu dou bastante estas palestras, mas cada vez gosto menos. Que é o contexto em que eu estou aqui a falar, e os senhores estão aí sentados como se fossem espectadores daquilo que eu estou a dizer. Tem que passar a ser ator no sentido em que tem que pôr as mãos na massa, não é? Tem que ir lá fazer a coisa, tem que ir procurar informação, tem que... Se um aluno chegar ao pé de mim com uma pergunta do tipo o que é que eu faço agora? Eu respondo, não sei. Diga-me você quais são as suas opções. Não é? E isto implica que ele tem que atuar, tem que efetivamente, tem que se mexer. Vamos deixar a coisa assim pela linguagem coloquial. É forçado a assumir a responsabilidade pelo seu processo de aprendizagem. E isto é uma coisa que nem todos os alunos demoram um bocadinho a perceber. É que isto, aliás, no início eles acham as ideias muito engraçadas, mas quando começam a fazer a coisa no terreno, há aqui umas questões complicadas, porque aquela questão de dizer assim, eu não consigo fazer isto porque o professor ainda não me deu na aula teórica, na aula teórico-prática, não se aplica neste ambiente, não é? Porque se ele tem uma necessidade de aprendizagem, eu estou à espera que ele vá à procura, sozinho, autonomamente, de informação sobre aquela necessidade de aprendizagem, e se tiver dificuldades, eu estou lá para o ajudar, para lhe facilitar o processo. Mas não estou lá como provedor de informação, nem como uma espécie de contentor de informação que lhe vai despejando ao longo do tempo. Portanto, há aqui uma mudança que é importante e às vezes difícil de assumir por parte dos outros. Por outro lado, é um ambiente onde os alunos são encorajados a reconstruir o conhecimento com a sua própria estrutura e pelas suas próprias palavras. Como todos nós sabemos, uma aula teórica ou teórico-prática é preparada pelo professor. Os slides aparecem com a estrutura mental que o professor tem naquela matéria,
Os problemas que escolhe têm a ver com aquilo que ele acha que é a sequência lógica da aprendizagem, mas se pensarem um bocadinho, a sequência lógica para ele, professor. Que pode sofrer ajustes ao longo do ano, ao longo dos anos, para a disciplina, com a experiência que tem, dos alunos serem ou não capazes de perceber melhor ou pior. Mas é sempre a nossa estrutura mental que nós estamos a expor. Ora, há imenso trabalho de investigação feito sobre estilos de aprendizagem. Nós temos chamado Richard Feller nos Estados Unidos, ele já teve à universidade 2 vezes fazer workshops. Ele faz workshops um bocadinho tipo pacote de sopa americana. Eu gosto muito delas, acho que toda a gente devia ver uma, mas depois ver a primeira, quando vir a segunda, perde um bocadinho a graça. Porquê? Porque ele conta as mesmas piadas, os mesmos sítios, as mesmas coisas. Mas é uma pessoa muito interessante. E dentro do mais muito interessante sobre estilos de aprendizagem, basicamente ele diz, e outros dizem, que as pessoas aprendem ou olham para as coisas de maneiras diferentes. Há pessoas que gostam de começar a ler um livro pelo início, há pessoas que são forçadas a ir ver o fim do livro antes de o ler. Há pessoas que preferem ver diagramas e coisas com aspecto gráfico, há pessoas que preferem ler texto, são verbais. E a questão é, a nossa estrutura mental, quando nós damos uma aula teórica, tem a ver com o nosso estilo de aprendizagem, não com os alunos. Este modelo permite que eles se encaixem e se articulem de outras formas, ou pelo menos permite tentar responder. Por outro lado, o trabalho de grupo obriga muitas vezes a que eles se expliquem uns aos outros. E tirar partido desta coisa, desta ferramenta poderosíssima, que é o peer learning, ou a aprendizagem pelos pares, é uma coisa que para nós, e para mim, enquanto praticante no dia-a-dia, se tem vindo a mostrar uma ferramenta extremamente poderosa de aprendizagem. Porque, às vezes, coisas que para nós são triviais, simples, óbvias, não são para os alunos e o colega consegue explicar de uma maneira diferente daquela que nós, talvez, fôssemos capazes de fazer. O professor tem que mudar a sua forma de atuar e, portanto, é que eu pus ali do professor para facilitador, não pus as aspas agora, mas pronto, do professor para facilitador, porque a primeira coisa que acontece é que, normalmente, isto perde bastante o controle do processo. Porque, reparem, aquela coisa de nós prepararmos uma aulinha, chegarmos lá, darmos aqueles slidezinhos, é muito confortável, não é? Nós damos aquilo, então se tivermos um psiquiatra 200 ou 300, quase ninguém abre a boca com medo de fazer uma pergunta estúpida, não é? Ou, não é o contexto da Universidade de Aveiro, mas como sabem tão bem como eu, há outras universidades no país onde um aluno que se atreva a colocar uma questão numa aula teórica é enxovalhado, não é? E nunca mais ninguém na vida coloca uma pergunta. Mas esse controle, num ambiente destes, desapareceu. Quer dizer, um grupo de alunos, seja a desenvolver um projeto que eu estou a orientar, e que chega ao pé de mim e diga assim, ó, sabe, nós tínhamos aqui este problema, fomos ali à net, andámos a pesquisar, não sei o quê, e descobrimos aqui um circuitinho integrado, no caso da eletrónica, que faz exatamente o que nós queremos e que é XPTO e que funciona. E não é que o circuito integrado eu nunca vi na vida. O que é perfeitamente viável com a forma como as coisas evoluem e a rapidez com que aparecem produtos no nosso mercado. Portanto, o que é que um professor neste contexto, na minha opinião, deve fazer? O que eu tento fazer é dizer, olha, ótimo, ainda bem descobrir uma coisa nova, eu não conheço isso, portanto vamos sentar-nos a ver em conjunto se efetivamente corresponde ou não às vossas necessidades. E é por isso que eu costumo dizer aos meus colegas que vêm dar aulas para a minha escola, que isto também é um ambiente onde nós estamos muito mais expostos àquilo que não sabemos, e nós não sabemos tudo, não é? Aquela imagem do professor que está em frente a uma plateia, desculpem, a despejar matéria, e que parece que sabe tudo sobre aquela matéria, e que é muito amaciadora para o nosso ego, não é? Porque é, de alguma forma, aqui esvai-se um bocado. Não é possível. É muito frequente acontecer em situações imprevistas. E é por isso que eu costumo dizer que um professor assume um papel muito exigente de guiar em vez de fazer. Porque é a tendência da maior parte das pessoas, quando começam a trabalhar nisto, um aluno chega lá e diz assim, ó professor, eu preciso fazer isto. E o professor chega lá e faz. E quando faz, reparem como isto é uma atitude emocionalmente reconfortante para o professor. Fica com aquela imagem de dizer, pá, eu sou muito bom. Eu sou capaz de fazer isto, não é? E fica a pensar que o aluno diz assim, pá, o aluno deve estar a pensar, este gajo é mesmo bom. Eu sou capaz de fazer. A minha pergunta é, o que é que o aluno aprendeu com isto? Aprendeu que o professor é capaz de fazer. Se calhar não aprendeu a fazer nada, não é? Se calhar ser capaz de, no feriado, dizer assim, ok, você quer fazer isso. O que é que já tentou? Quais são as opções que tem? Isso depende-se ali com o questionário em vez de solucionar, não é?
Portanto, muitas vezes eu sou deparado com a seguinte situação. Chega um aluno ao pé de mim com uma solução para um problema que tinha num projeto, que era a solução que eu, enquanto engenheiro, escolheria. Certo? Eu não digo, fantástico, descobriu. Não, eu peço para lhe perguntar, mas porquê é que escolheu essa solução? E que outras é que andou a pesquisar? Que outras é que encontrou pelo caminho? Porquê é que escolheu esta e não as outras? Isto porquê? Porque ele, por simplesmente, ter googlado a coisa e saltado o primeiro circuito que apareceu lá à frente, não é? No meu caso. E, por milagre, seria a solução que eu consideraria ideal. Portanto, eu tenho que me certificar que o processo de aprendizagem foi sólido e que houve um processo de aprendizagem. Não houve um simples plágio de uma coisa qualquer, que nem é bem plágio, mas um simples copy-paste de uma coisa qualquer que se encontrou num sítio por sorte. Não é? E é por isso que é importante questionar também. Está sempre a questionar. Claro que no final digo, sim senhor, muito bem, se ele for capaz de mostrar que se seguiu o processo todo, sim senhor, muito bem, acho que chegou aquilo que fosse positivo, não é? Que é importante dar. Ótimo, conseguiste fazer, ainda bem, chegaste lá sozinho, sem minha ajuda, fantástico, não é? É um aspecto importante da coisa também. O que é que se pode esperar como resultados de um ambiente deste? E isto que eu vou dizer aqui que a literatura diz, genericamente, é o sumário daquilo que eu acho importante da literatura. Neste momento, o Project e o Problem-Based Learning são coisas bastante bem estudadas na literatura sobre ensino-aprendizagem e, portanto, já há resultados e já há coisas credíveis sobre o assunto, mas, tipicamente, o que se diz é evidente, é aquela questão do desenvolvimento das competências transversais. Cria todo um ambiente onde nós podemos mesmo desenvolver aquele conjunto de competências, embora nós, professores, tenhamos que estar preparados para os ajudar a desenvolvê-las também, que nem sempre é trivial, mas é verdade que sim. Cria um enfoque na aprendizagem e menos no ensino, portanto, corresponde a uma verdadeira centragem no aluno e uma descentragem do professor e o desenvolvimento de competências de aprendizagem ativa, porque os alunos são obrigados a mexer nas coisas e, enfim, a aprender fazendo. Usualmente, acaba por acarretar uma grande motivação e envolvimento de parte dos alunos. Isto nota-se ao longo do tempo. Eles vão se envolvendo com os projetos e, a dada altura, os projetos são assim, tipo a menina dos olhos deles. E isto nota-se, por exemplo, quando nós fazemos o dia aberto e pedimos aos alunos para estarem lá para mostrar os próprios projetos aos miúdos que vêm de secundária, lá, dentro da escola, não sei o que mais. E eles fazem aquilo com um orgulho incrível, não é? Até que nós temos alguns projetos e alguns alunos fazem coisas muito interessantes com o nível deles. Se eu vos disser que há 2 anos tive um grupo de alunos que, no primeiro bloco de eletrónica do segundo ano, construíram uma chocadeira. A proposta que eu tinha feito era construir uma chocadeira. Assim, vaga, suficientemente vaga para que haja caminhos diferentes que eles possam seguir e eles têm que tomar decisões. É uma daquelas características do projeto que eu há bocadinho, por acaso, não referi. É importante que os projetos deixem espaço para que os alunos encontrem encruzilhadas. Agora eu vou por aqui ou vou por ali. Eu só disse isto, que era uma chocadeira. E eles foram à procura de qual era a temperatura de choco, do que é que havia no mercado. Depois acharam que só chocar galinhas não era boa ideia, também queriam chocar perdizes e também queriam chocar patos. Depois descobriram coisas que eu não fazia a menor ideia. Descobriram que, por exemplo, os ovos não podem estar parados quietinhos durante o tempo do choco, porque senão o pinto cola a casca e morre. A galinha faz isso rodando com as patas dos ovos, não é? Mas pois, e então eles desenvolveram uma estrutura mecânica com os tabuleiros, aqueles tabuleiros dos ovos que de X em X minutos inclinava aquilo a 30 graus e depois voltava a inclinar porque assim o pinto nunca colava na casca. Foram à procura das resistências que eram especiais para aquecer, para criar aquela temperatura. Aquilo era ventilado, tinha um expressor de água para manter a umidade, sensores de umidade, estava todo instrumentado. Isto ao nível do segundo grau, não é? Conseguiram fazer isto tudo. E depois tinha um painelzinho de controle, onde nós escolhíamos patos, ou pintos, ou o que fosse, punhamos lá os ovos, e aquilo sozinho decidia quanto tempo é que chocava e ficava à espera. Tipo, quando chegava cerca, já não lembro das galinhas quanto é que era, mas imagine-se que cerca de uma semana e meia antes do final do choco, os tabuleiros paravam de andar de um lado para o outro, porque os pintos podiam começar a eclodir e cairiam e morreriam porque cairiam em cima da resistência que passava em baixo. Portanto, foram muito mais longe do que a proposta original até existir e, portanto, isto corresponde a um envolvimento enorme por parte deles, não é? Eles fartaram-se de trabalhar, mas também no final eles estavam orgulhosíssimos do seu trabalho.
Por entretanto, usaram o projeto num outro bolo à frente, onde então aí colocaram um microprocessador e fizeram uma coisa mais complicada. E eu sou sincero, a versão final, eu acho que com um bocadinho de trabalho é dado para colocar no mercado. Só com um bocadinho de trabalho de engenharia de produto dava para colocar no mercado e se calhar é um preço bastante inferior daqueles que custam as chocadeiras comerciais para aquela dimensão. Claro que aquilo não era uma coisa industrial, aquilo era uma coisa para alguém ter em casa e chocar os pintos, os patos, os perdizes, o que quisesse. Claro que não, eles chocaram pintos, verdadeiramente, para experimentar a máquina. Não. Os pintos eclodiram, foi um sarilho. Ninguém sabia onde é que havia de colocar o pinto, os pintos na escola. Felizmente que a Águeda é uma zona com um entorno rural e um dos alunos tinha uma avó que se ofereceu para cuidar dos pintos e depois no final do ano eles convidaram a mim, a outra do projeto, e fomos fazer uma capidela para uma praia fluvial lá perto, depois das avaliações todas acabarem. Bem entendido? Mas não deixa de ser uma história que eu acho que mostra a motivação e o envolvimento que os alunos acabam por criar isto. Claro que a aprendizagem autónoma é óbvia, não é? Isto é uma das nossas coisas. Trabalho de grupo, com todas as suas vantagens e desvantagens. As vantagens também são importantes. Hoje em dia, no mercado de trabalho, ninguém trabalha sem ser em grupo. Portanto, as pessoas têm que aprender a lidar com as coisas boas e com as coisas menos boas. Se há conflitos, têm que aprender a geri-los. Se há emparelhamentos, têm que aprender a desemparelhar. Quando eu digo para emparelhamento, nós trabalhamos com grupos de 5 alunos. 5 alunos é aquele mundo que permite que apareçam neste tipo de fenómenos, isto é, haver 2 alunos que se juntam e outros 3 que se juntam sentindo o grupo em 2, ou 2 mais 2 e um fica sozinho de fora, e podem juntar-se, ou porque são muito bons alunos que ficam juntos porque acham que os outros são um peso e bloqueiam o trabalho dos outros, ou são uma facção que tem um bom aluno e a outra facção tem um outro bom aluno que se gladiam. Todas estas coisas são dinâmicas de grupo possíveis de aprender, estão estudadas, porque percebem dinâmicas de grupo, e nós, enquanto orientadores, temos de estar atentos e podemos ajudá-los a dizer assim: olha, meus caros, isto se calhar é melhor pensarem em que está aí, está a acontecer no vosso processo de formação do grupo e que têm que saber lidar com isto. Isto é uma ferramenta importante mais tarde na equipa de trabalho de uma empresa, não é? Portanto, nós estamos a tentar criar dentro da escola, e se olharem para aquele diagrama que eu mostrei há um bocadinho, quando alguém vai trabalhar com um sítio qualquer, não desculpar, ninguém me pediu alguma maneira, resolve esta equação diferencial, pois não? Ou um de engenharia. Toma lá, este problema resolve. E é o que nós passamos a vida a fazer aos nossos alunos. Só que fazemos no contexto da escola, articulado, e dando-nos apoio, não é? Preparando-os repetidamente para eles estarem mais confortáveis perante essa situação, que será sempre uma situação de stress, de alguma forma, perto de o que é que eu faço agora com isto, não é? Pesquisa e seleção de informação, aquilo que hands-on approach, não é? Aquilo que gosto muito, eu achei que era, aquilo é uma tradução do português, pôr as mãos na massa, tenho muita pena, mas acho que hands-on approach é assim uma coisa tão enfim, gosto mais da nossa. É também, está perfeitamente estudado que, tipicamente, se nós fizermos as coisas bem feitas, estes modelos permitem uma aprendizagem conceptual mais sólida, desincentivam o surface learning, o shallow learning, porque como aquela coisa de mecanizar para despejar num teste é uma coisa que não resulta, que não faz parte do ambiente de aprendizagem, portanto é mais estimulador do deep learning do que do shallow learning. Agora isto eu costumo colocar aqui assim, quando vou às escolas secundárias, às vezes eu escolho aqui outra vez, porque as pessoas secundárias estão muito preocupadas em cumprir o programa, estão muito preocupados com os resultados dos exames e aquela coisa toda. E o que eu lhes digo sempre é assim, tipicamente nós conseguimos uma cobertura de conteúdos, ali atrás para outra vez do teste de expressão, esta de cobrir, de dar o programa. Nunca ninguém cobre o programa todo, nunca ninguém dá nada, e mesmo que eu, numa aula teórica, despeje a matéria toda com os itens todos, o que é que será que os alunos aprendem? A minha intenção é que eles aprendem, e muitas vezes não aprendem nada daquilo, mas nós estamos muito satisfeitos connosco próprios, porque demos a matéria, não é? Aquela coisa de dar. Mas pronto, é uma cultura idêntica às modelos convencionais. O que acontece tipicamente é que no início os professores começam a ficar muito assustados, porque os alunos demoram mais tempo. Mas à medida que eles se habituam, e vamos deixar claro, eles têm que ser treinados para fazer isto.
Aliás, com qualquer metodologia de aprendizagem ativa. Muitas vezes, aquelas metodologias na sala de aula que se usam, as pessoas experimentam e desistem. E desistem porquê? Porque, não resulta. Não resulta porque os alunos não foram treinados para aquilo. Eles têm que repetir aquilo várias vezes até aquilo começar a resultar. Nós temos que dar esse espaço, esse tempo. Muitas vezes eles são muito lentos no início, mas a partir do momento que incorporam, integram verdadeiramente a coisa, é tipo bola de neve. E nós recuperamos o tempo todo aí. E recuperamos o tempo aí de uma forma em que eles são muito mais autónomos, portanto, também com aprendizagens mais profundas. Mas, claro que, atenção à avaliação. Há uma coisa que se chama alinhamento construtivo, que eu não coloquei aqui. Basicamente diz que os objetivos, as atividades relativas e a avaliação têm que estar articulados entre si, porque senão alguma coisa falha no caminho, não é? E isto aqui é importante. Nós temos que ter muito cuidado com a avaliação que fazemos nestes modelos, porque senão, se nós, no final deste processo todo, os avaliarmos com testes do mesmo género que se usam em outras instituições, com problemas tipo, todos os anos são feitos iguais, é isso que eles vão aprender a fazer. Aquela velha máxima britânica, assessment drives the learning, a avaliação é o motor da aprendizagem, continua a ser verdade. Se os alunos perceberem que têm que mecanizar para atingir os objetivos, é isso que eles vão fazer, vão mecanizar, independentemente de todo o esforço que nós andávamos a fazer ali no contexto. Portanto, foi por isso que eu deixei ali cuidar com a avaliação, porque acho que é uma coisa extremamente importante no contexto. Claro que ainda temos estas coisas, parte disto tem a ver também com a minha percepção enquanto praticante da coisa no terreno. As reações dos alunos são globalmente positiva, para passar aqueles momentos iniciais em que eles percebem que têm que trabalhar. Porque há uns quantos alunos que nós gostam muito no início do semestre andar a empurrar com a barriga, e nós temos um sistema em que eles imediatamente estão a ter que começar a produzir logo no princípio do semestre, não é? Para alguns erros. Mas muitas vezes têm uma grande insegurança face à mudança. Como é óbvio, todos nós temos, não é? Mudar as coisas e mudar os paradigmas que as pessoas conhecem é complicado. Envolvimento e motivação, já vimos isto. Há alguma insatisfação com o volume de trabalho exigido. Eu passo muitas vezes, por muito tempo, a ouvir os meus alunos dizer: mas eu tenho uns colegas que estão ali no Politécnico de Viseu e eles não trabalham nem metade das horas que eu trabalho e não sei o quê, não sei o que mais. E o que eu costumo dizer é assim: pois, meus caros, eu vejo a coisa de outra forma. Vocês trabalham o que é devido trabalharem com o curso de ensino superior. Os vossos colegas trabalham menos, portanto aprendem menos. Portanto, desculpem lá, mas quem está errado não somos nós. Você está a trabalhar aquilo que deve trabalhar. Claro que também dificuldades de gestão do tempo, não é? É uma coisa que eles vão ter que aprender e nota-se uma enorme diferença do primeiro e do terceiro ano. É incrível o que eles evoluem, o que eles mudam, o que eles já têm do ponto de vista da maturidade e da forma como se organizam para em dimensões como esta, que é importante. E claro, sobretudo no início, tem uma enorme insegurança face ao papel do orientador do projeto. É frequente chegar no início ao pé de nós, sentarem-se numa reunião de projeto. Eu, por exemplo, faço reuniões de projetos semanais, para além do tempo que eu estou disponível para ir ao laboratório, o que seja, eu todas as semanas quero uma reunião para fazer conta da situação. Aquilo que eu chamo de reunião da missa, que tem meia hora. E tem meia hora de propósito, no meu caso, eu repeti que é meia hora, porque eu acho que em Portugal nós temos muitas vezes ataques de reunida aguda. Isto é, reunimos e estamos 3 horas numa reunião, não decidimos nada e no final espremidinho não sai nada. E portanto eu impus um limite, meia hora. E eles têm que enviar na véspera uma agenda da reunião, para a reunião, o que implica que têm que refletir sobre o que é que querem discutir comigo. Portanto, não vão para lá decidir na hora o que é que querem discutir. E depois tem que me enviar uma ata a dizer: nesta reunião foi discutido coisinhas simples, não é? Não são atas com mais do que conceito científico, não é? Mas pronto. E tem meia hora precisamente para desindicar que é aquele tempo que temos para discutir, aquele tempo tem que ser aproveitado. E portanto é a minha contribuição para o fim dos ataques de reunião aguda no futuro com os meus alunos. Mas no início, quando eles chegarem à reunião, estarem à espera que eu lhes diga o que é que vão fazer para a semana. Quais são os objetivos da semaninha? E eu não faço nada disso, não é? Portanto, às vezes eu sinto-os a sair da reunião assim um bocado. Faz parte do processo de crescimento. Faz parte do processo de aprendizagem. Quanto aos professores? Bem, o desenvolvimento de competências transversais torna-se explícito e pode ser acompanhado. E eu deixo só isto assim. Porque isto agora é que assim tem várias dimensões complicadas. Nem todos nós fomos treinados, estamos preparados para acompanhar o desenvolvimento de competências transversais. Isto exige, por exemplo,
Existe, por exemplo, que eu me tivesse dedicado a perceber o que são as dinâmicas de grupo, como é que funcionam, quais são as estratégias de gestão de conflitos. Eu sou engenheiro eletrónica, não era professor de gestão de conflitos, ou o que é que fosse, mas tive que arranjar forma de me preparar para fazer estas coisas. E, portanto, formação dos professores para isto era uma coisa que seria sempre importante fazer, porque há aqui todo um conjunto de dimensões que aparecem e que aparecem naturalmente. Porque o ambiente de aprendizagem faz com que elas apareçam ali de uma forma muito palpável no dia-a-dia. E nós temos de estar preparados para lidar com isso. Claro que a motivação dos alunos é um fator de relação profissional. Eu espero, acho que todos os que estão aqui presentes na mostria, aqui presentes, não gostam propriamente de ter plateias de alunos com aquilo que eu chamo de olhar branco. Não é? São aqueles que olham para nós assim, não é? Assim. Nós sabemos, claro, por trás, eu estou a pensar em tudo mesmo aquilo que nós estamos a dizer ou a fazer, não é? E que com um bocadinho de sorte, se estiverem no meio para lá, até fecham os olhos. Ou então, há uns que desenvolvem aquilo que eu chamo de uma competência transversal importantíssima, que é a capacidade de dormir de olhos abertos. Mas que é um facto, não é? Eu não gosto de ter alunos assim. Prefiro ter os meus alunos a aborrecerem todos os dias com coisas interessantes e a fazerem coisas interessantes e a convidarem para que a vida hoje de pinto. Claro que o papel do orientador é exigente. Por tudo isto que eu acho que já fui aqui dizer, é um papel exigente e é um papel complicado e implica uma mudança de atitude e se isto correr bem com o tempo, há uma mudança cultural na própria instituição. A forma como os alunos se relacionam com professores e professores com professores muda. Eu não acredito que isto funcione muito bem se os professores, por exemplo, não aprenderem os próprios a trabalhar em conjunto, não é? E a articularem os seus conjuntos. Não é? Independentemente de estarem muito uns dos outros ou não, os nossos alunos, quando forem trabalhar para uma empresa, também vão ter que trabalhar com pessoas de quem que não apreciam propriamente, não é? E, normalmente, quando os professores têm que aprender a fazer a mesma coisa. Nem sempre é fácil, mas é o quê? Se eu estiver a alongar mais, avisem porque nunca mais acabo. Os novos docentes, geralmente, têm muita dificuldade de integração. Porque um novo docente que chega tem tendência a replicar o modelo como foi treinado. Os novos? Só os novos? Não, os novos que chegam à nossa instituição. É que eu acho que isso era pior. Numa instituição, eu estou a falar num caso particular da ESCA, que pouco tempo depois de ter sido criada e com um corpo docente ainda bastante jovem, arrancou para esta aventura. Fazer uma mudança destas numa instituição onde mais antiga e com professores mais velhos, é uma coisa que tem que ser feita por pequenos passos e por iterações sucessivas. Não é? Não se pode fazer assim, claro que levanta toda a gente imensas questões. E não nos podemos esquecer que os alunos são pessoas, e há ali um senhor, por acaso esqueci-me de ali a referência, um senhor chamado Donald Woods, que escreveu montes de livros sobre a implementação de PBL, e que tem este diagrama, que é o diagrama oriundo de trabalhos de psicologia sobre mudanças radicais da vida das pessoas. Isto aplica-se tanto ao luto, como a divórcios, como ao que quiserem imaginar. Mas aplica-se também aos contextos de mudança em que os alunos chegam do secundário e nós, de repente, os emergimos num modelo destes. E a primeira, aquilo que ali está, portanto, o que está no eixo dos Y, que não está lá representado, ali é o tempo. No eixo dos Y, o que está representado é, como é que eu ia dizer, é o grau de satisfação, não é satisfação, o que eu quero dizer, o grau de felicidade dos alunos. Eles têm um certo grau de felicidade quando nos chegam, com um certo nível de desempenho, e nós queremos que eles saiam de lá com um nível de desempenho maior, um grau de... enfim. E a primeira reação, quando nós dizemos, olha, isto vai ser tudo diferente daquilo que vocês conhecem e viram no secundário, e que representa ali aquela pequenina depressão, logo no início, é o choque. Epá, o que é isto? Então agora aqui de repente vão aqui, estou habituado a testezinhos, aulinhas e agora tiram tudo. O segundo, é o mais divertido para mim de todos, é a negação. Não. Ele não vai fazer isto. Isto é conversa da treta, não é? Isto não. Mas depois, se nós continuarmos a fazer, passamos à fase das emoções fortes. Isto é uma tradução, o senhor tem lá escrito depressão e ressentimento. Depressão é um bocadinho forte, mas começam a sentir-se desconfortáveis
O ressentimento todos vocês conhecem. É aquela coisa de este fulano só faz isto para te chatear, é um frustrado que não consegue estar a trabalhar na indústria e portanto está aqui a dar aulas e portanto está aqui a chatear-nos. As senhoras que me desculpem, têm problemas de impotência sexual. Todos nós sabemos o que é que os nossos alunos dizem nas nossas costas quando não gostam. E a seguir passam à fase da resistência, que é aquela fase em que eu chego a uma reunião de grupo, não é? Tenho um grupo de alunos à minha frente e eles perguntam assim: então o que é que vocês fizeram esta semana? Nada. Então e o que é que pretendem fazer na próxima semana? Nada. O que está por trás é com aquelas crianças birrentas que toda a gente já viu ou já teve nos supermercados, não é? Que querem uma guloseima, nós dizemos enquanto pais não, e eles é que eles estão a espernear, é a mesma coisa. Ou então começam a fazer corpo mole e nós arrastamos assim, é a mesma coisa, não é? É aquela sensação, se nós nos recusarmos a fazer isto, ele vai ser obrigado a deixar de... vai ser obrigado a deixar de o fazer. Quando finalmente percebem que não resulta, chegam ao fundo do poço, que é a fase de uma aceitação, resignação e depois esperança. Aceitação porque perceberam que não há hipótese. Resignação, bem, acho que é fácil de entender, não é? E a esperança é porque assim, pá, pior do que isto não pode ficar. Tipicamente isto acontece num semestre de 15 semanas letivas, isto acontece à quarta e quinta semana. Certo? E o que nós temos, enquanto orientadores, temos de ter extremo cuidado entre o 4 e o 5. É aí que os alunos desistem. Tipicamente. É aí que nós começamos a ver alguns a desistir. Porque não chegam à fase de esperança, à fase de aceitação e resignação, estão na resistência, veem, continuam e vão-se embora. Portanto, às vezes aqui é preciso um reforço positivo. Lá vamos outra vez para a história do orientador do projeto, tem que estar muito atento ao processo de aprendizagem, à forma como as coisas estão a decorrer, tem que ser atenção. Claro que depois começam a fazer alguma coisa. Porque, como estão resignados, percebem mesmo para fazer, vamos começar a fazer mesmo. Quando começam a fazer alguma coisa, começam a ver que são capazes. E, passando à fase do envolvimento, vírgula, frustração. Frustração porquê? Porque começam a ver, pá, eu sou capaz de fazer qualquer coisa. Mas perdi 4 semanas do semestre a sofrer nem um bocado. E não fiz nada, não é? Mas se persistirem, passam para uma fase de melhor compreensão, de impaciência com o desempenho, porque como já perceberam qual é a mecânica, aqui mesmo, a mecânica do processo de aprendizagem, depois querem recuperar o tempo perdido, mas as coisas levam o seu tempo, e portanto têm uma certa impaciência. E têm um sentido de direção, aqui como veem mesmo a luz ao fundo do túnel. Depois, finalmente, chegamos ali à fase de integração, e a fase de integração é uma fase que, do meu ponto de vista, tem dois sentidos, um cognitivo e um emocional. Tem a fase de integração emocional em que eles olham para trás e perceberam, passaram por isto tudo para chegar ali e que foram capazes, e tem a parte da integração dos conhecimentos, porque é a fase em que eles estão a acabar o projeto e veem o protótipo, aquilo a funcionar, toda ali uma integração daquilo que eles aprenderam ao longo deste difícil percurso. Eu costumo mostrar isto aos meus alunos nas primeiras aulas, para eles perceberem que eu sei que isto acontece, não é? E costumamos brincar ao longo do semestre, então já está na fase 4. Porque isto também cria uma certa relação de brincar um bocadinho com a situação, que leva a que, enfim, descomprima um bocadinho. Isto para eles, sobretudo nas primeiras iterações, é complicado. Nós fazemos isto 10 vezes ao longo de 3 anos e claro que o esforço vai sendo cada vez menor, não é? Mas eles passam sempre por estas fases todas, porque todos os problemas que nós lançamos são problemas novos, portanto, é por aí. Eu diria que, em explicação à primeira parte, há 3 ingredientes fundamentais para nós termos aprendizagem baseada em projetos. Para mim, ponto número 1. O problema ou o projeto é o motor da aprendizagem, não é um problema de aplicação. É à custa do projeto que se aprende, não se aprende e depois aplica-se no projeto. Ok? Primeira coisa. A segunda coisa é o trabalho de grupo, é absolutamente fundamental. E sem trabalho de grupo nada disto funciona porque não tiramos partido daquela bela ferramenta que é a aprendizagem entre pares, as dinâmicas do grupo, as dinâmicas de divisão de trabalhos e por aí. E finalmente, é fundamental que exista um momento de reflexão que eu coloquei ali dentro de auto e heteroavaliação. Nós criamos regularmente momentos em que os alunos refletem sobre o seu processo de aprendizagem, sobre como é que as coisas estão a correr. Basicamente, muito simplesmente, o que eu faço com os meus alunos é 3 vezes ao longo do semestre peço-lhes para escreverem 3 parágrafos, um em que dizem assim, o que é que correu bem no nosso trabalho até agora, outro, o que é que correu menos bem, e o outro, o que é que nós vamos fazer na próxima iteração do processo para que corra melhor.
E isto obriga-os a pensar sobre o assunto e, tipicamente, faz com que o desempenho a seguir melhore bastante. E também faz com que eles se classifiquem uns aos outros, a auto- e autoavaliação, numa escala de 5 níveis, com critérios que eles próprios escolhem e que negociam comigo. Okay? Sobre o funcionamento do grupo. Mas isto sou eu, nem todos os meus colegas fazem. Não é? Sou eu que faço isto, porque acho que é importante para eles, até para perceberem, numa forma precoce, os problemas do grupo e poderem trabalhá-los. Tendo visto, na Escola Superior de Tecnologia do Estado da Água, porque é que nós investimos nisto? Bem, porque nós queríamos aquilo. Queríamos alunos que pusessem a mão na massa. O Sr. Reitor Júlio Pedrosa, quando criou aquela escola, disse-nos claramente: vocês são uma escola politécnica e esqueçam-se das derivas académicas. Não é? Portanto, nós queremos profissionais que sejam capazes de ir para o mercado de trabalho e de meter as mãos na massa. Porque nós sentimos imediatamente que há necessidades dos empregadores, é que a maior parte dos outros cursos não estavam a responder, estão ali, agora isto hoje em dia já é common knowledge, faz parte da linguagem dizer isto, mas em 1998, quando nós começámos a pensar nestas coisas, não era bem verdade. E isto era uma coisa que foi muito rápido para nós perceber que era importante. Que são capazes de aprender sozinhos ao longo da vida. Isto é super importante. E porque o mercado de trabalho global exige capacidade de adaptação, autonomia, todas aquelas coisas que esta coisa permite. Como é que nós fizemos isto? Em 98, a reitoria, na altura do professor Júlio Pedrosa, deu-nos um livrinho sobre o Allworld e disse: leiam lá isto e vejam lá o que é que acham. Nós lemos o livrinho e ficámos a olhar para aquilo assim, isto é um bocado nórdico. A seguir, ele resolveu proporcionar-nos um processo de aprendizagem, ou nós resolvemos investir num processo de aprendizagem igual àquilo que agora exigimos aos nossos alunos. Tínhamos um projeto, implementar a aprendizagem realizada em projetos de contexto a este, era o nosso projeto. Tínhamos o tal livrinho e umas pesquisas na internet e umas leituras de umas coisas que levaram àquele processo de integração de conhecimento para percebermos melhor sobre o que é a empresa é e como que se colocaram no terreno. Tivemos facilitação, porque o Sr. Reitor nos proporcionou a 4 de nós uma visita ao Allworld para verem um loco como é que a coisa lá funcionava, e nós voltámos e fizemos um relatório que foi discutido internamente e que por aí fora. Seguiram-se o workshop de formação dos docentes. Algumas senhoras do Allworld vieram cá fazer uma ação de formação, não correu muito bem, porque eles mandaram psicólogos educativos para falar com engenheiros, que eram todos muito céticos relativamente a estas coisas, e aquilo não correu lá muito bem. Da vez seguinte, convidaram um senhor chamado John Callan, já que isto é universidade várias vezes, que tinha como formação de base em engenharia e, portanto, conseguia estabelecer pontes entre as linguagens e foi um sucesso, tanto assim que ele se tornou nosso consultor externo, porque a partir de certa altura dos workshops nós decidíamos que íamos mesmo abraçar o projeto e íamos tentar construir todo o modelo curricular com base nisto e, portanto, tivemos ele foi o nosso facilitador do processo de aprendizagem e, claro, tivemos a dimensão da aplicação, que foi o desenvolvimento curricular. E a outra coisa é repensar como é que nós internamente nos organizamos para isto a funcionar. Ter a escola aberta 24 horas por dia não é trivial, não é? As aulas também não funcionam da mesma forma que é usual. Ter dinheiro para comprar os componentes para os projetos, porque nós deixamos que eles escolham os componentes e depois, adquirindo os componentes, os próprios alunos escolhem para fazerem os projetos. Às vezes, não haver dinheiro, não há para comprar esse, é como nas empresas, não é? Chega lá, eu quero um sensor de temperatura, custa 30 euros. Deve estar a gozar comigo, não? 30 euros de sensor de temperatura, nem pensar. Enquanto há outros que esse não pode ser, não é? Mas este tipo de coisa também faz parte do processo, não é? Mas tentamos comprar e isto criou um tal contexto onde nós próprios professores desenvolvemos alguma competência política. E claro que em 2001, depois de 3 anos de discussão interna, de workshops e não sei o quê, passámos para o terreno. E passámos para o terreno de uma forma que eu, pessoalmente, não gostei muito, porque isto coincidiu com o repensar os currículos, para quem se lembra, está na Universidade há tempo suficiente, e no repensar os currículos impuseram-nos que todos os anos arrancassem ao mesmo tempo nos novos modelos curriculares. O que quer dizer que nós arrancámos o primeiro e o segundo semana ao mesmo tempo nisto, e eu gostaria muito de ter começado no primeiro, segundo, terceiro, num ciclo para nós próprios termos tempo de aprender com as coisas. Mas foi como foi o que aconteceu e foi assim que foi. Como é que nós organizamos o nosso currículo? Nós temos umas coisas chamadas módulos temáticos. Nós olhamos para o curso e identificamos as grandes áreas onde queríamos, os
os grandes temas onde nós queríamos que os nossos alunos tivessem informação. E para cada tema, como é evidente, criámos um projeto, e a este projeto associámos um conjunto de disciplinas a que chamamos de disciplinas associadas, tipicamente são duas, por isso é que aparecem as duas A e B, funcionam de forma absolutamente articulada com o projeto. A ideia é, no projeto, eles terem um trabalho prático, nas disciplinas são debatidos aqueles assuntos que são fundamentais. Por exemplo, não faz sentido que um aluno vá fazer um projeto eletrónico sem saber o que é o amplificador operacional, que é assim uma peça basilar, não é? Faz sentido que nós, no contexto de uma aula, expliquemos o que é um amplificador operacional, quais são os circuitos básicos, e eles depois vão procurar os que precisam para o projeto. Portanto, tem que haver aqui uma interação também desta natureza. E isto tudo forma aquilo que nós chamamos de um módulo temático. E os nossos cursos estão todos organizados em módulos temáticos. Portanto, isto são meta-unidades curriculares, constituídos sempre por um projeto de unidades associadas. Posso? Sim. Quando diz que tem as disciplinas associadas A e B, o que é que caracteriza essa modificação da A e da B? O que é que levou a essa caracterização? O que é que caracteriza as disciplinas? Depende do módulo temático. E depende da forma. Aquilo é uma associação, não tem é uma associação, seja lá qual for, chamaram-lhe A, mas sem nenhuma coisa articulada entre elas. Depois, no final da apresentação, se quiser que eu explique um bocadinho melhor qual foi o processo, eu posso mostrar relativamente ao módulo temático que eu próprio organizei. A ideia é que havia coisas que nós dávamos sequencialmente que não fazia sentido dar-se sequencialmente por uma razão, porque demorávamos tanto tempo que os alunos não tinham tempo de fazer projeto. Portanto, o que é que nós fizemos? Paralisámos. Havia coisas que era possível paralisar, não era preciso dar este capítulo e depois dar o outro. Era possível dar o outro em paralelo. Então, por exemplo, no caso da eletrónica, criámos duas disciplinas que funcionaram em paralelo, uma que se chama Sistemas Eletrónicos, onde nós olhamos para os sistemas eletrónicos do ponto de vista top-down, como blocos que nós juntamos e interagem entre si, e na outra, que chama-se Dispositivos de Semicondutores, debatemos os componentes, os diodos, os transistores, os FETs, que constituem os outros blocos, mas eles ainda não sabem. Mas eles vão aprender essas coisas. E a certa altura as duas coisas fundem-se, porque abrem o bloco e sabem que lá dentro nós podemos paralelizar estas duas coisas, e é por isso que são duas disciplinas distintas. Mas a ideia aqui é sempre a articulação. Depois depende um bocado de cada módulo temático, não é? Por exemplo, no módulo de automação industrial, eles têm uma cadeira de automação e uma cadeira de hidráulica pneumática, porque são de áreas científicas ligeiramente diferentes, não é? Mas que também se articulam entre si, porque eles depois no projeto precisam de usar a automação para controlar os dispositivos de hidráulica pneumática, não é? Portanto, depende um bocadinho do módulo temático. Mas nós podemos deixar isso para... Eu tenho um slide numa outra apresentação onde eu posso, talvez, mostrar graficamente um bocadinho melhor como é que funciona. Claro que nós estamos a fazer e implementar para cada módulo temático aquele modelo conceptual que eu estive a ver há bocadinho. E depois, claro, fizemos isto para todos os grandes temas do curso e, se possível, estabelecemos interligação entre eles. E só para terem uma ideia como é que parece, isto é o plano curricular do curso de Engenharia Eletrotécnica. E o curso de Engenharia Eletrotécnica, por razões históricas, tem dois perfis. Tem um perfil de instalações elétricas, que é o perfil mais clássico da eletrotecnia, e tem um perfil de eletromecânica, onde nós juntamos 50% de engenharia mecânica, que é os 50% de eletrónica, que ambos os perfis têm. Portanto, os perfis têm sempre 50% de eletrónica, 50% de eletrotecnia ou 50% de engenharia mecânica. E o que vem ali é um tronco comum, que é o que está mais escuro, e como veem, aquelas grandes áreas são, só pelo nome, são os módulos temáticos. Portanto, só pelo nome dá para perceber quais são os grandes temas a que nós dedicamos importância. Isto que aqui está já corresponde ao perfil de eletromecânica, e se eles escolherem o perfil de instalações elétricas, desculpem lá que isto é das mais peças que eu queria. Não importa. Tem outros módulos temáticos que estão aqui em paralelo. E portanto, deixa-me voltar aqui um pouquinho atrás, se eu consigo. Este é o outro perfil, o perfil de instalações elétricas, não é? Portanto, tem a alternativa, tem as mesmas coisas do tronco comum e depois tem um outro módulo temático em paralelo. Se repararem, a partir do segundo ano, eles têm dois módulos temáticos por semestre. Precisamente porque nós temos cursos com duas áreas científicas. E se eu agora descobrir aquilo tudo, aparece a tal estrutura, aí que vem aquelas zonas sombreadas, a ideia é mesmo que não leiam. Portanto, está um pequeno propósito. Se quiserem, depois arranjo uma cópia disto, se tiverem curiosidade. A ideia é, para perceberem que a risca escura
corresponde ao projeto, e as dicas claras às disciplinas associadas. E depois há um dever que estão para umas disciplinas soltas, matemática, física e por aí fora, que são aquilo que nós chamamos de disciplinas autónomas, mas que mesmo assim nós tentamos articular o mais possível com o projeto, depois eu posso explicar-vos um bocadinho melhor como. O que é importante referir aqui? Os projetos são semestrais, os alunos fazem esse trabalho de grupo e fazem a apresentação final. Mas todas as disciplinas trabalham em blocos de 4 horas e não há divisão entre teórica, teórica, prática e prática. Qual é a ideia que temos 4 horas, amanhã e uma tarde? É que haja flexibilidade para articular com o projeto e com as outras disciplinas, haja flexibilidade para utilizar outras estratégias de ensino e aprendizagem, nomeadamente algumas técnicas de aprendizagem ativa que não dão muito jeito de 50 minutos, é preciso ficar mais tempo, e isso permite isto. Claro que ninguém está à espera de dar aulas, espera-se que haja os intervalos, espera-se que haja atividades diversificadas. Aliás, o próprio facto de nós termos blocos de 4 horas é uma forma que nós introduzimos no início como uma tentativa de evitar que houvesse colegas nossos que tivessem a tentação de dar 4 horas de aula teórica, porque ninguém aguenta, não é? Nem os professores. Não é? Mas a ideia também é permitir que haja flexibilidade. Se nós quisermos ir a uma empresa, podemos ir aquelas 4 horas, se quisermos ir ao laboratório, podemos ir ao laboratório. Por exemplo, há dias um colega meu ia entrar na escola e estava Vodafone a fibrar água, lá mesmo em frente à escola, e como a soldar fibra estava correlacionado com umas coisas que ele estava na disciplina dele, em vez de irem para a aula, foram todos para lá falar com os homens, com os senhores da Vodafone, e ele teve-lhes a mostrar como é que soldava a fibra e como é que fazia as ligações, e foi uma coisa que aconteceu ali online, não é? Se nós não tivéssemos estes blocos, é impossível termos esta flexibilidade que nós achamos que é um dos aspectos importantes do nosso... Cada disciplina são 4 horas por semana e todas juntas, é isso que me estás a dizer? Cada disciplina tem tipicamente 4 horas por semana, sim, tipicamente, mas pode ter mais. Pode ter 8. E todas em bloco? Em blocos de 4. Blocos de 4, às vezes blocos de 2 horas, porque para conseguirmos respeitar o resto das normas da universidade, às vezes somos obrigados a ter blocos de 2 horas aqui ou ali. Mas os aspectos chave são os blocos de 4 horas, é a articulação entre as unidades curriculares e também uma estrutura do semestre que não é típica. Nós temos uma estrutura do semestre que está dividida em 3 períodos de 5 semanas. Tipicamente nós fazemos 5 semanas, paramos uma, 5, 3, no final, para as 20 semanas. No primeiro bloco de 5 semanas, tipicamente 75% do tempo é dedicado àqueles blocos de 4 horas e 25% do tempo, numa semana de 40 horas já é dedicada a projeto, trabalho de projeto. Aqui é onde nós estamos à espera que eles façam todo o trabalho de planificação do projeto e comecem a perceber quais são as necessidades de aprendizagem, vão procurar informação e por fora. Passamos para uma fase em que temos mais ou menos 50-50, indicativamente. Portanto, nós libertamos mais espaço na semana com o projeto não aparece no horário já agora. Isto é indicativo para as 40 horas de trabalho, mas o projeto não tem aulas. Os laboratórios estão abertos, eles frequentam quando querem, como querem e por aí fora. É só para terem noção qual é a distribuição que está pensada. Porque eles começam efetivamente a fazer coisas e nós aqui articulamos com as aulas as coisas que eles precisam. E depois, tipicamente, no último período, praticamente não têm aulas, têm 75% de tempo dedicado a projeto, e isto, como eu dizia, é indicativo, porque, por exemplo, ao nível do terceiro ano, frequente é não haver sequer aulas no terceiro período. É tudo dedicado a projeto. E não pensem que eles não estão lá, que desaparecem. Estão lá, não desaparecem, dormem lá, porque estão mesmo a trabalhar no projeto a 100% e é preciso fazer o que é preciso. Porquê é que nós temos semanas intercalares? Como é que nós conseguimos isto? Pode haver, por exemplo, uma unidade curricular que, em vez de ter 4 horas todas as semanas ao longo do semestre, tem 8 horas aqui, 4 aqui e 1 ali, por exemplo. Ou que tem 6, por causa dos tais blocos de 2 horas, às vezes acontece 6, 4, 0. Ou 0, 2, 4. Quando é que nós podemos fazer? Porquê é que nós poderemos fazer isto? Por exemplo, a física, no primeiro ano, começa mais tarde do que a matemática. E a matemática concentra no primeiro período. Porquê? Porque, tipicamente, quando eles vão ter física, precisam de saber derivar e integrar, não é? E, portanto, eles trabalham essas coisas no primeiro bloco da matemática, que é para depois, quando forem para a física, já terem as ferramentas necessárias para compreenderem o que estão a fazer. Portanto, estão a ver como é que é a articulação. Por exemplo, no segundo semestre dou uma disciplina de análise de circuitos.
e a Dina dá Matemática 2. Não é? Eu vou precisar, num segundo período, de que os meus alunos sejam capazes de trabalhar com números complexos e fazer operações com complexos, álgebra complexa simples. A Dina dá complexos mesmo antes de eu precisar deles. E, portanto, há aqui uma interligação com as disciplinas autónomas que nós também todos temos que fazer e todos os anos ajustamos. Por exemplo, eu no final do segundo período de análise de fluidos preciso que eles já vão resolver equações diferenciais. A Dina começou o segundo período a ensinar-lhes equações diferenciais. Não é? E, portanto, há um pequeno senão nisto, que é às vezes os alunos queixam-se, um pouco de razão, que parece que nem tiveram tempo de digerir a matéria e já estão a aplicá-la noutro contexto. Mas, por outro lado, há aquela questão de vocês estão a dar isto, vai ser já ali preciso, vai ser já utilizado. E portanto, há aqui uma contextualização que é importante. E repare, estamos a falar de uma disciplina de análise de circuitos que pertence ao módulo matemático e de uma disciplina que é a Matemática 2 que não pertence a nenhum módulo matemático. Portanto, mesmo assim, nós fazemos estas articulações. E estas coisas, as disciplinas começarem ou não começarem no início, às vezes, ou concentrarem mais no início ou mesmo no início, muitas vezes obedecem a critérios de que naquela disciplina eles vão precisar de uma matéria que na outra é trabalhada imediatamente antes. E, portanto, nós fazemos todo um trabalho de tentar articular as coisas nesta dimensão também. Portanto, há articulação horizontal também, deste ponto de vista. E, portanto, é por isso que nós temos ações assim organizadas. Ali a avaliação. Claro, se uma disciplina acabar aqui ou acabar aqui, se houver testes ou coisas, ou avaliações, são feitas aqui e a disciplina acabou. Não é? Que é para libertar o terceiro período, porque o terceiro período tem uma semana para avaliar essa avaliação e depois há as defesas de projeto. As defesas de projeto são defesas públicas, vamos já a seguir, acho eu, aqui, no projeto temático. No projeto temático, eles entregam um relatório final, portanto fazem 10 relatórios ao longo do curso. Há uma sessão pública de defesa perante um júri. O júri é constituído tipicamente por... a apresentação tem 30 minutos que é dedicada à apresentação pelos alunos e todos os alunos do grupo têm que fazer uma parte da apresentação. É muito curioso que só pela forma como eles distribuem as apresentações já ficamos a saber, mesmo que não tenhamos orientado o projeto, muita coisa sobre o grupo. Se há um aluno que só faz a introdução e as conclusões, nós já sabemos o que é que ele fez no projeto. Não é? Tipicamente. Aquela com a experiência nós vamos começando a reconhecer estas coisas, não é? E depois são 60 minutos dedicados à discussão com o júri. E aqui é discutido o relatório, é discutida a apresentação, a forma como fizeram a apresentação, portanto não é só a questão técnica propriamente, é também o formato do relatório, se está bem escrito, se não está bem escrito, se está bem paginado, não está bem paginado, é a própria apresentação, se foi boa, se foi má, e por aí fora. O júri tem 3 elementos, inclui sempre o orientador do projeto. Além do orientador do projeto, usualmente convidamos um outro colega da escola da mesma área científica e uma pessoa de fora. A pessoa de fora pode ser um docente de outra universidade ao nível do segundo ano, porque os projetos, apesar de tudo, são um bocadinho mais deles. Ao nível do terceiro, convidamos quase sempre pessoas da indústria para virem ver os projetos. E aí, neste momento, temos até muitos projetos que estão a ser desenvolvidos com empresas e são as pessoas da empresa que vêm ao júri no final a ajudar. E a classificação final é da responsabilidade do júri no seu conjunto, não é do orientador. Então, nós fazemos muita questão disso, porque quando nós temos 5, 6 grupos de projetos, com 1h30 para cada um, isto são 2 dias. Nós temos as pessoas de fora que gastem não sei quantos dias da sua vida a ler os relatórios, não é? E depois mais uns dias de trabalho lá a fazer as defesas connosco, não é? Portanto, têm mesmo que ajudar a avaliar, não é? E o orientador está lá como uma espécie de fiel de balança, isto é, ajusta face ao conhecimento que tem do grupo, mas não é ele que dá a nota final. E isto é uma coisa para nós é muito claro e importante o processo de avaliação. E cada aluno tem uma consideração individual, como é evidente, porque senão isto funcionar de forma minimamente correta. Pode parecer muito difícil. A primeira vez que isto ocorreu em 2001, eu estava aterrado na primeira defesa de projetos. Tinha muitas dúvidas que fosse capaz de distinguir os alunos e de discernir não sei o quê, e no final estava relaxadíssimo porque é tão fácil e óbvio fazê-lo que até parece estranho, mas é muito fácil mesmo perceber como é que as coisas correm. Pronto, eu vou passar aqui um bocadinho mais depressa, que eu já estou a falar mais, e eu ainda queria só mostrar-vos um bocadinho Posso fazer uma questão, já que estamos na avaliação. Em relação à avaliação, nós
mostraste foi a avaliação do projeto. Sim. E há avaliações intercalares entre as várias disciplinas. Sim. O que eu queria ver é que correlação existe entre o sucesso no projeto com o sucesso nas avaliações das disciplinas A isoladas. correlação é muito grande. Pois, isso é que era... A correlação é muito grande e, sobretudo, é assim. Eles até podem, às vezes, chumbar nas disciplinas e conseguir fazer o projeto, porque como é mais prático e tal. Mas quando isso acontece, geralmente tem uma nota de projeto baixa. E nós não temos problemas nenhum em chumbar a gente do projeto. Fica bem, chuma a gente do projeto, ok? Mas geralmente tem notas baixas, porque como não articular a matéria com o projeto também vai ser pobre, não é? E assim, ter uma má nota, fazer um projeto com má nota é dramático para a vida deles, porque o projeto, com a autorização do Sr. Reitor, não tem direito a melhoria de nota sequer. Como é um trabalho de grupo, seria quase impossível de fazer, não é? Ok? Portanto, quando eles fazem um projeto, o projeto está feito, teve 10, é isso que conta para a média, para a sua média final de curso. Portanto, é uma forma também de os pressionar. Mas a nota não é do projeto. O projeto tem uma só nota para todos os elementos do grupo. Não, é diferenciada. Não, para cada um, mas imagine que um aluno chega lá e tem 10 a projetos, não é? Aquilo depois, não é? E muitas vezes, quer dizer, eu às vezes acho que dar um 10 a um projeto é quase um castigo, não é? Porque é uma coisa do qual ele não vai poder recuperar, não é? E vai ficar ali. Claro que alguns alunos, como sempre, não são importar nada com isso, porque eles querem fazer disciplinas e acabou, já sabe que sim, não é? Como em todo lado, mas pronto, é como é. Resultados. Nós temos feito avaliações regulares sobre o processo, sobre o que acontece. Temos muito bons empregadores. Infelizmente, eu não consegui ainda montar um projeto de investigação para conseguir recolher consistentemente e cientificamente os resultados dos empregadores. Tem sido sistematicamente não financiado. Muito bom, mas não financiamos. Mas temos muito bons ecos dos empregadores e 10 alunos. Temos muitos empregadores que voltam para buscar, para pedir mais. E nos últimos tempos o que tem acontecido é que muitas vezes telefonam-nos a perguntar se nós temos alunos, eles estão todos empregados em julho e nós temos uma taxa de empregabilidade de 98,6%, porque há um aluno inscrito no centro de emprego, nós não sabemos quem é, eles não nos dizem. E todos os anos está lá inscrito. E nós, apesar de tudo, não temos tantos alunos assim no mercado de trabalho, portanto, afeta ali aquela coisa, mas este ano é inacreditável, não é? É inacreditável estas coisas. Os objetivos originais, que, claro, têm vindo a ser atingidos. Claro que requer o desenvolvimento de uma nova cultura institucional, isto nota-se, a forma como nós nos relacionamos é bastante diferente. Claro que o impacto na carreira dos docentes é muito importante, não é? Aquela disponibilidade toda e o volume de trabalho que às vezes envolve deixa-nos muito pouco espaço para outras coisas importantes e nós, infelizmente, como sabem, vivemos num publish or perish, não é? Portanto, paradigma public e isso às vezes é complicado e claro que a ocupação de empresas é um passo natural